Boa noite, Stephanie. Esperar o pessoal entrar pra gente começar nossa live. Hoje vai ser uma live diferente. Eu abri uma caixinha de perguntas mais cedo e agora eu vou responder essas perguntas que nós colocamos ali durante o dia. Vieram várias perguntas, inclusive bem interessantes, de coisas que a gente já falou aqui em lives e fala muito em vídeos também. Mas, se existe dúvida, né, a gente precisa falar novamente. Então é muito importante a gente voltar nessas pautas, até mesmo porque quando se trata de ayahuasca, de uma medicina, né, tão sagrada, de algo tão profundo, não pode haver nenhuma dúvida no final, assim, porque é uma decisão e é um momento muito importante na nossa vida. Então, quanto mais consciente... Quanto mais consciente, quanto mais nós soubermos ali o que a gente vai viver durante o processo, mais fluido fica e mais fácil fica também da gente conseguir se entregar para viver. Então é muito importante termos consciência, esclarecer todas as dúvidas, conversar bastante sobre o assunto, porque aí vai fluindo melhor. Espera mais um minutinho e aí a gente começa. Boa noite. Eu não sei o seu nome. Nihil Strip. Acho que seria assim que se lê. Mas boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Sobre as medicinas sagradas, sobre o Instituto, sobre todo o processo. Seja muito bem-vindo. Bora lá começar. Boa noite, Carolzinha. Seja bem-vinda à nossa live. Bora começar falando um pouquinho. Quando a gente começa qualquer processo, é muito importante... Boa noite, Vivi! Saudade de você. Quando a gente começa qualquer processo, é muito importante a gente respirar fundo, relaxar, realmente ir sintonizando a energia, entendendo um pouquinho o que está vibrando aqui dentro, deixando ansiedade, aquela agitação, né, do dia para trás, para que a gente possa conseguir concentrar nas informações que estaremos recebendo aqui. Então, bora. Primeiro momento, vamos fechar os olhos, respirar profundo, inspire de forma profunda, inspire pelo nariz, solte pela boca. Esse momento que você está inspirando e expirando, vai sentindo todas as tensões, ansiedade, todos os conflitos que vocês passaram durante o dia indo embora, para vocês poderem realmente estar abertos, estarem de coração abertos a receber a mensagem que a medicina tem para vocês hoje. Então, bora começar. Sejam muito bem-vindos à nossa live da Comunidade Ser. A Comunidade Ser é uma comunidade que o Instituto nós abrimos para realmente conversar sobre espiritualidade, ayahuasca, medicina, expansão da consciência, enfim, conversar sobre estar aqui no plano terrestre, né? Conversar sobre ser um ser espiritual, vivendo uma experiência terrestre. Então, é o momento de a gente trocar. Então, aqui o espaço está aberto, podem mandar perguntas, podem falar, podem comentar. E aí, durante a nossa conversa, a gente vai falando melhor sobre tudo isso. Hoje, especificamente, eu abri uma caixinha de perguntas mais cedo para responder algumas dúvidas sobre as medicinas, sobre a ayahuasca. Eu vou respondendo elas pouco a pouco. E se vocês forem tendo qualquer coisa também, a gente vai conversando, tá certo? A primeira pergunta que eu separei pra gente, eu quis começar com essa, até mesmo porque começar com aquela, o que é ayahuasca?
Aquela mais básica, eu acredito que todo mundo que está aqui, né, já sabe pelo menos o que é. Por mais que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas eu tenho certeza que tem uma dúvida que todo mundo tem, que é o seguinte. A Luísa perguntou o seguinte: por que vocês falam consagrar a medicina? Eu tenho certeza que muita gente que toma ayahuasca com frequência ainda tem essa dúvida do porquê é consagrar. Tem locais que não usam esse termo consagrar, tem locais que usam o termo vivência, que chama, né, que chama esse processo de outros nomes, né? Mas dentro do Instituto Deus e da Lua, nós utilizamos o nome consagrar. E por que para mim, que está à frente dos trabalhos, e por que para o Instituto é muito importante utilizar esse termo? Consagrar a medicina, você está trazendo algo que é ritualístico, algo que é sagrado, algo que você consagra. E quando nós estamos falando das medicinas sagradas, né, o nome mesmo já diz, nós estamos falando de uma bebida que ela é sacramentada. Ela foi canalizada pelos povos originários, indígenas, e depois, né, com as religiões ayahuasqueiras, começando do Santo Daime, essa bebida, né, e essa medicina, ela foi expandida pelo Brasil. E é muito importante a gente manter a sacralidade dela, né? Hoje, com a expansão dos psicoativos, acabou que teve muita distorção, né? Durante um tempo, poderia comprar a ayahuasca na internet. Começou também uma sequência, né, de processos onde não se usa, né, nenhum ritual para fazer o processo, e ali você acaba esvaziando a medicina. Por que eu digo esvaziando a medicina? A medicina, a ayahuasca, ela é feita de duas plantas, o jagube e a chacrona. A chacrona, ela contém o DMT, né, que é uma substância que já possui no seu corpo, e o jagube, o mal, que vai fazer que a junção das duas causa esse efeito, né, de elevação de consciência, miratório, e ele traz essa ativação desse psicoativo. Perfeito. Por que eu falo esvaziar a ayahuasca? A ayahuasca, ela é um organismo vivo, ela é um ser vivo que realmente traz a sua energia ali. Você pode ter só o psicoativo da medicina ou você pode ter a energia da ayahuasca. E a energia da ayahuasca, ela só acontece em processos ritualísticos, porque ela traz uma expansão de consciência que precisa haver rituais e um processo direcionado para que ela aconteça. Por isso que é muito importante o papel do líder espiritual dentro do processo de consagração da medicina. O líder espiritual, ele conduz o campo energético, ele te prepara para estar vivendo o processo, ele te acompanha após a consagração também, ele te acompanha durante a consagração. E se você toma medicina ou ayahuasca em um local que não tem toda essa ritualística, algo de errado não está certo, né? Porque nós precisamos ter consciência do tamanho da expansão que a medicina é capaz de nos levar. E para isso também precisa ser coordenado, né? Não podemos esquecer que estamos no plano físico, o plano físico é limitado. Então, para a gente canalizar toda essa expansão do plano espiritual e trazer para o plano físico, a gente precisa ser bem direcionado essa energia. Porque senão vai ser um processo apenas de miração, apenas de estar no plano espiritual sem conseguir trazer para o plano físico. E essa é a parte mais importante do processo. Essa canalização e essa integração na sua vida, tudo que foi aprendido ali nas medicinas. Tá certo? Se for tendo alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, pode mandar aqui nos comentários. Pode falar aqui comigo que a gente vai conversar melhor sobre isso. Me fala se vocês entenderam o porquê da palavra consagrar, se faz sentido para vocês, se é isso mesmo que vocês entendem também sobre tomar ayahuasca. O Ricardo, eu vou fazer a pergunta dele, porque faz muito sentido, né, com a pergunta que a gente já estava trazendo. Ele perguntou o seguinte: com qual frequência deve ser usada? Ricardo, hoje não existe uma frequência que você deve utilizar a medicina.
Tem religiões ayahuasqueiras que utilizam 2, 3, 5 vezes por semana. Tem locais que você consagra uma vez por mês, uma vez por semana, enfim. A quantidade vai da sua escolha. E também da orientação do líder espiritual dentro do processo que você está vivendo. Então, é muito importante você ter um líder espiritual te conduzindo ali para você saber qual que é o momento que você está para receber as medicinas. Eu não posso te dizer, é certo ou errado consagrar a quantidade de vezes que você consagra ou que você sente. Mas é muito importante que você seja orientado e que esse líder espiritual realmente seja uma pessoa que realmente tenha uma egrégora espiritual bem firmada e que ele realmente saiba te conduzir, principalmente no plano físico, porque ele vai saber o caminho e a direção. Tem pessoas que estão em tratamentos, né, para depressão, ansiedade, dependência química, que precisam consagrar com mais frequência. Tem pessoa que quer apenas expandir, acessar coisas internas e consagra uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos ou uma vez por mês. Então vai muito de cada um. Pelo menos eu, dentro do Instituto, eu sempre oriento as pessoas de acordo com o campo energético. Todo o processo dentro do Instituto, ele é planejado, né? Eu planejo junto com a pessoa que estará ali comigo, né? Me permitindo conduzi-la dentro do processo. Porque a gente precisa saber o caminho e o direcionamento que nós iremos ter durante toda, não só a consagração, né, mas o processo de vivência ali com as medicinas de consagração. Tomar a ayahuasca não é só o dia da consagração, né? Ela é o preparo que você tem antes e a integração depois. Então é muito importante você ser bem orientado durante todo o processo, tá certo? Se ficou mais alguma dúvida, Ricardo, pode mandar aqui, tá? Que eu vou respondendo. O Júlio, ele perguntou o seguinte: isso causa alucinação? Essa é a pergunta que a gente mais escuta dentro do processo, tanto na primeira chamada, quanto no Instagram, quanto no YouTube, enfim, é a pergunta que a gente mais escuta, né? A gente primeiro precisa entender a diferença de alucinação e de miração, né? O processo de conexão. Então, tem drogas, né, que elas são alucinógenas e tem as ervas sagradas que elas são enteógenas. Qual que é a diferença de uma para outra? As drogas, né, que existe, como as drogas principalmente sintéticas, né, que eu estou falando, mas drogas psicoativas, mais especificamente dizendo, elas trazem um processo de conexão com visões e processos aleatórios que não vão te trazer uma construção e uma evolução. Elas não têm aquele acesso no seu subconsciente, onde vai trazer questões profundas que vai fazer com que você realmente entenda você como um ser divino, entenda esse processo de unidade com o sagrado, que entenda, que volte em questões emocionais, né, do passado que existe dentro de você e que vai fazer você trazer essa cura, né, essa resolução interna. Então, alucinógeno, ele causa alucinação e a ayahuasca, ela é enteógena, que é entel, dentro, conexão com o seu divino, com o seu ser interno, com você mesmo. Tudo que você tem de miração dentro da medicina, ela não é uma alucinação. Ela é simplesmente uma representação do seu subconsciente, que ele vai trazendo de forma de figurativa as questões e os processos que você já viveu durante a sua vida ou em vidas passadas, enfim. Ela é muito expansiva nesse sentido, né? Por isso que é muito importante o líder espiritual te conduzindo dentro do processo. O líder espiritual, ele vai conduzir você dentro do seu subconsciente e dentro desse campo energético, orquestrando ali as energias para que você não tenha nenhum conflito, nenhuma confusão ali durante o processo.
Durante a consagração, pode ser que você precise, por exemplo, ser orientado, ser conversado, fazer algum ritual, algum processo de banimento, de limpeza energética. E quem vai conduzir isso é o líder espiritual durante o processo. Por isso que não é uma alucinação. É um encontro com você mesmo, um encontro interno que vai trazer essa expansão do seu ser divino. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Deu para entender? Vocês querem fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Deixar vocês falarem um pouquinho também. Vocês vão ficar falando aqui tudo sozinha. E é bom a gente ter essa troca, né? A Vivi comentou aqui. Depois que eu comecei a consagrar a medicina da Ayahuasca, eu consegui resolver muitos traumas e ressignificar questões que eu nem imaginava que estavam ali no meu subconsciente. Muito interessante você falar sobre isso, Vivi, porque eu vou fazer uma associação. Pensa no iceberg, né? O iceberg, ele é aquele ser grande, né, que está dentro do mar, que está flutuando, né, teoricamente, ali no mar. E quando você está por cima, você vê só uma pontinha do iceberg. Por baixo, ele é gigante, ele carrega, né? Ele traz toda essa potência do que é o iceberg, ok? Quando nós estamos falando do nosso cérebro, do nosso consciente e inconsciente, é exatamente sobre isso. A nossa parte consciente é essa pontinha ali de cima do iceberg. E o nosso inconsciente é aquela parte maior ali desse iceberg. O nosso inconsciente, ele é mais ou menos compõe 90% ali, né, da nossa consciência. E a parte consciente é 10%. Então, é muita coisa guardada nesse processo inconsciente. E aí, eu sempre faço perguntas e trago reflexões no seguinte sentido. Você hoje responde, né, com as suas emoções ou você responde com a sua consciência, com a sua racionalidade? Você tem consciência do que é emocional, do que é racional? Você tem consciência das coisas guardadas ali no seu inconsciente que você nem lembra, que você nem sabe? A medicina ela vai te conduzir justamente nesse processo. Esse ponto inconsciente para que você consiga ressignificar esses processos. Por isso que você trabalha, né? Você traz essa ressignificação e essa mudança tão grande quando você está no processo da medicina. Porque ela vai agir diretamente no seu inconsciente e trazer para a superfície todas as questões que estão ali guardadas. Tá certo? A Esté também falou. Tinha coisas que eu não sabia que ainda doíam e vi na medicina o quanto me influenciavam. Ela ajudou a me aceitar, me acolher e ir curando as dores que escondiam para sobreviver. Nós, como seres humanos, né, fazemos isso o tempo todo, né? Nós vamos criando cascas, armaduras pra gente conseguir passar pelos processos. E tem uma coisa que é importante também, que eu acho legal falar, que é o seguinte. Muitas das nossas dores e das questões que aconteceram, ela acontece no momento emocional ali de 0 a 7 anos, que é quando a gente está formando esse processo emocional. E aí, o que acontece durante esse período? Você tem uma consciência de uma criança. Então, você não sabe lidar com suas emoções, você não sabe lidar com os conflitos, com as questões que estão ali. E aí, você vai guardando ali aqueles processos, você vai criando sinapses neurais. Não vou falar de não tem uma forma muito científica, não. Mas você vai criando ligações neurais, onde você vai aprendendo o caminho emocional que você deve seguir, caso aquilo aconteça na sua vida. E o que a medicina faz? Ela te leva nesses caminhos neurais e fala assim, olha, com a consciência que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, ela vai te fazer observar aquilo de novo. E eu falei assim, será que foi daquele jeito mesmo que você entendeu? Será que você precisa trazer desta forma, que é confortável você ficar desta maneira? E aí você vai criando novos caminhos neurais e você vai ressignificando essas questões internas. É assim que a medicina trabalha e é assim que o líder espiritual conduz também. Ele vai te colocar dentro desses portais que precisam ser ressignificados. Por isso que ele precisa estar lá te conduzindo, né? Tá lá de mãozinha dada. Eu sempre falo, assim, que no meu processo, conduzindo, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu vejo como se fosse todo mundo ali em filinha indiana, passando pelas energias
E a gente passa por elas, a gente olha para as energias, ressignifica elas, mas a gente não paralisa, a gente continua andando. Por isso que esse processo de confusão mental, esse processo, algumas questões que eu até vou fazer algumas perguntas que falaram aqui. Dentro do processo do Estudo Deus da Lua, ele não acontece, porque você está sendo conduzido dentro do processo, você não está solto. Então, tudo que é muito desafiador ali, eu estou ali com você, te auxiliando e te orientando para você conseguir passar por ele. Beleza? Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Querem comentar mais alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta do que tá aqui. E aí a gente... E aí depois vocês vão mandando aqui que eu vou responder, tá? O Pedro falou o seguinte: por isso que o local é importante. Procura uma casa com histórico, com pessoas confiáveis, porque não é isso. Tá. Esse aqui foi outra que a gente colocou. É que o pessoal comentou sobre o Instituto, quando a gente estava falando algumas questões, e agora a gente reformulou ela, que foi o Pedro que falou. Pelo que acompanho vocês, eu entendi que a Ayahuasca é uma ferramenta de consentimento, onde se toma a bebida e você me conduz a ver a minha vida. Seria isso? Nunca consagrei. Então, como eu falei, a Ayahuasca é uma ferramenta dentro do processo. Então, eu como psicanalista, né, eu tenho o processo de conduzir o campo emocional, espiritual e energético durante as sessões de psicanálise. E a Ayahuasca é mais uma ferramenta ali de condução. Então, a medicina, ela serve justamente para isso. Ela vai abrir o seu campo inconsciente, o seu campo emocional, de uma maneira muito mais profunda. E você ali vai me dando um consentimento de: olha, Lua, eu quero realmente viver isso aqui. Como é que funciona hoje o processo dentro do Instituto? Primeiramente, a gente passa por uma reunião, onde nós vamos conversar. Você vai me falar sobre os seus objetivos, aquilo que você procura na medicina, aquilo que nós vamos tratar ali durante o processo. Isso ali você já está abrindo o seu campo energético para mim, você já está dizendo, né? Olha, eu estou aqui aberta, eu estou aqui pronta para receber os processos profundos que existem dentro de mim. E aí depois a gente tem o processo de reunião, de preparação, de conversa, de preparo. Então ali, esse consentimento, ele vai abrindo, né? A gente vai tendo uma troca energética. A bebida, ela entra como uma ferramenta ali durante o processo, para essa expansão. Eu costumo falar que é o seguinte, né? A gente não pode prometer cura, e eu não prometo cura dentro do Instituto, mas tem uma coisa que eu prometo, que é 10 anos de terapia em 5 horas, porque nossas consagrações geralmente têm uma duração de 5 horas. Porque é muito profundo, é diferente a terapia do processo de Ayahuasca. Na Ayahuasca, você não só entende, você não só percebe e fala sobre as suas questões, você sente de uma maneira profunda, você vive aquele processo novamente, você olha para as questões de uma maneira de igual para igual. E ali você consegue realmente trazer essa ressignificação daquilo que é necessário. Por isso que a medicina, ela é tão profunda, ela causa tanta transformação. Porque você vai olhar para as suas questões com a maturidade que você tem hoje e realmente conseguir ressignificar e viver o processo que é necessário naquele momento. A Iolaine falou o seguinte: já consagrei no Instituto. Maravilhoso, já quero estar na próxima. Um abraço. Meu bem, saudades. Espero receber você novamente. Agora no novo espaço que a gente vai ter. Consagrado à natureza, com o pezinho na grama, abraçando a árvore. Vai ser ainda mais profunda, tenho certeza. Tem uma pergunta aqui, que ela é mais básica, mas não por isso ela não é extremamente necessária e não é extremamente profunda, que é: o que é Ayahuasca? Então vamos lá, a gente já falou várias coisas, mas vamos falar o que é Ayahuasca, mas para trazer um pouquinho de um termo mais técnico e falar um pouquinho mais sobre esse processo. A Ayahuasca é uma bebida canalizada pelos povos originários indígenas, onde ela contém dois vegetais, que é a chacrona e o jalube. A chacrona, ela contém DMT, que é uma substância que contém no nosso organismo,
que ela é liberada só de uma maneira muito pouquinha durante, né, a nossa vida. A gente precisa dela realmente para viver, mas ela é liberada de uma maneira bem tranquila, assim. É aquela, sabe aquela sensação de bem-estar, de viver, de felicidade, de alegria? É ali o DMT um pouquinho mais elevado. O que a ayahuasca faz? Ela eleva o nível desse DMT, então ali você consegue sair desse estado físico fechado e você consegue acessar o campo espiritual de uma maneira mais profunda e o seu campo emocional também. O DMT, essa maneira mais elevada, o DMT é liberado de maneira mais elevada 2 vezes na nossa vida. No momento do nosso nascimento e no momento da nossa morte. E na consagração de ayahuasca também ela está mais elevada. Por isso que quando a gente consagra ayahuasca, tem alguns termos em alguns locais que falam muito, né? Que é caminhar sobre o Vale da Morte, que é realmente passar ali por esse processo de vale espiritual profundo, né? Porque a medicina realmente vai te levar nesse local, porque você está no estado alternativo de consciência. E isso é muito profundo, muito lindo, muito transformador. Mas realmente ele exige coragem. Porque eu sempre falo também o seguinte, a ayahuasca ela está disponível para todo mundo. Mas nem todo mundo está disponível para ayahuasca. Porque você querer se olhar de uma maneira desnuda, de uma maneira profunda, de uma maneira que realmente causa transformação, você realmente tem que querer se conhecer de verdade. E isso é para poucos, isso é apenas para os corajosos, né? Porque muitas pessoas, elas acabam tendo receio do que elas vão encontrar. E eu falo muito sobre isso também, porque você nunca vai encontrar algo, primeiro, que você não consiga aguentar e não consiga entender e processar, se você for bem orientado e conduzida dentro do processo, obviamente. E segundo, você nunca vai encontrar algo que você já não sente. A diferença é que ali você começa a ter consciência, porque tudo já está no seu inconsciente, tudo você já está respondendo a isso, só que você só não tem consciência. A partir do momento que você consagra, você passa a ter consciência de processos que você não tinha antes. Tá certo? Respondido o que é a ayahuasca, ficou mais alguma dúvida sobre o que é? Pode mandar aí, pessoal. A Vivi comentou assim: não vejo a hora de consagrar novamente. Eu também não vejo a hora de ter você aqui, Vivi, saudades. A última vez que eu te vi foi em agosto, já tem tanto tempo. Já tem 6 meses. Não vejo a hora de te ver novamente também. Essa pergunta aqui também é muito boa, que é o seguinte: foi a Kênia que fez. Quem está independente de remédio controlado pode participar de consagrações de ayahuasca? Essa é uma ótima pergunta e bem conflituosa também, porque hoje existem muitas orientações. Quem faz isso não pode tomar ayahuasca, quem faz aquilo não pode, enfim, várias coisas que se falam por aí. Eu vou falar pelo Instituto e pelo meu processo, para aquilo que eu conduzo dentro do Instituto, tá? Hoje no Instituto, a ayahuasca que a gente serve é uma ayahuasca do meu feitio com a Stephanie. Então, eu sei a ayahuasca que é servida. Eu tenho certeza dos componentes que são colocados ali, que é somente chacrona e jagube. Eu sei como que a energia que eu coloquei ali durante o processo. Eu tenho conhecimento de tudo que existe ali dentro da bebida e principalmente qual a energia que é colocado ali dentro dessa bebida. Então, hoje eu tenho segurança de servir a ayahuasca mesmo para quem toma remédio controlado. Até mesmo porque, para pensar comigo, quem está tomando remédio controlado é quem mais está precisando de tomar a ayahuasca justamente para encontrar questões internas. E hoje a ayahuasca, hoje o Instituto, ele é especializado em tratamentos para depressão, ansiedade, dependência química, até mesmo porque a gente conta com uma equipe de enfermagem que traz todo esse acompanhamento durante o processo e todo esse amparo, tanto físico, no plano físico, e eu trago o amparo no plano espiritual e emocional. Então, hoje no Instituto, sim, eu sirvo ayahuasca para pessoas com
que tomam medicamentos controlados, psiquiátricos, inclusive pessoas com depressão, pessoas com TDAH, inclusive eu tenho TDAH. Enfim, isso é uma condução espiritual e uma firmeza energética para conseguir colocar e tirar a pessoa do portal e do campo energético necessário. Então eu tenho essa firmeza espiritual, então eu faço esse tipo de condução também. Beleza? Podem ir mandando aqui. Nossa, gente, eu tô com uma alergia esses dias. Não sei se pra vocês também estão assim. Tá mais chuvoso, então minha alergia tá péssima, meu nariz tá péssimo. Não se assustem se eu ficar fungando durante a live. A Esther falou o seguinte: é um prazer enorme fazer parte desse processo no Instituto. Todo dia um novo aprendizado. Estudamos muito para que isso tudo seja possível, com responsabilidade, carinho e muito amor. Só quem vive dentro do Instituto sabe o desafio que é estar aqui e principalmente o compromisso e a responsabilidade que a gente tem com o processo. Realmente a gente estuda muito as medicinas, a gente estuda muito o corpo humano, a gente estuda outros tipos de terapias também. Hoje eu faço várias especializações, né? Eu fiz psicanálise, eu sou numeróloga também, sou taróloga, astróloga, Esther também é taróloga, astróloga. A gente imerge no plano físico, mental e espiritual, justamente para que o trabalho tenha uma condução exemplar, sabe? Que não tenha nenhum conflito e que não tenha nada ali que você depois não consiga processar e entender, para que seja feito de forma segura e comprometido com aquilo que vocês vêm buscando dentro da medicina. A Pri perguntou qual que é a próxima consagração. Adoro, Pri! Já tô com saudades também de você, para que a gente possa estar nesse momento de novo. É tão gostoso ali na medicina, para que a gente possa viver isso novamente. A Gabi perguntou o seguinte: eu fico inconsciente durante o processo? Essa é uma pergunta muito legal. É uma dúvida que várias pessoas têm durante... que as pessoas fazem também durante as lives que a gente faz, as aulas também, né? E a primeira questão não, você não fica inconsciente durante o processo. A medicina, ela te coloca nesse estado alternativo de consciência, onde você sabe tudo o que está acontecendo, você consegue ir no banheiro, você consegue se levantar, você consegue fazer tudo durante o processo. E isso é muito importante para que você consiga realmente canalizar tudo o que é necessário. Porque a medicina ali, quando a gente toma ayahuasca, é somente um estado alternativo. Ali é só um estado de treinamento dos processos. Ali não é sobre a sua vida. Ali não é aquele único estado local, ali não é uma alucinação, ali acontece de forma verdadeira. Então é muito importante que você traga para o racional. Então como é que fica? É como se você ficasse 50% no racional, 50% no inconsciente. E por que os 50% ali no racional? Para você conseguir trazer, ancorar e canalizar tudo ali que foi vivido durante o processo. Isso é extremamente importante para que você consiga colocar em prática no seu dia a dia. Por isso que no Instituto a gente tem esse processo de acompanhamento antes, durante e depois da consagração. Porque a ayahuasca, né, o momento da consagração é só um treinamento. Depois é na vida, né? A vida que te joga, a vida que te faz colocar em prática, a vida que vai mostrar o que é aquilo que você viu na medicina de forma verdadeira. Então, se você não tiver consciente durante o processo para que você consiga canalizar e colocar isso em prática, isso se perde. E isso não é a medicina de uma forma verdadeira. Isso não é o objetivo do processo da ayahuasca. Tá certo? Deixa eu ver aqui que a Vivi colocou. Meu nível era na segunda-feira. Adoraria consagrar para encerrar o meu ciclo. Ah, Vivi, que lindo! Eu não
não me lembrava que era na segunda. De verdade, é pisciana. Adoro os piscianos. Inclusive, eu tô numa revolução solar em peixes. Tô entendendo um pouquinho como é que é na sua mente, viu, Vivi? E é bem gostoso viver e estar vivendo essa revolução de peixes. E não venha para encerrar o ciclo, mas venha para abrir o próximo. Então, quando você consagrar, vai ser para abrir, fechar o ciclo anterior e abrir o próximo ciclo. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pessoal, vai mandando aqui para mim mais dúvidas, mais questões que vocês querem falar, conversar durante o processo, tá certo? A pergunta foi o seguinte: eu já consagrei antes e não tive apoio nenhum. A pessoa falou antes, ela não consagrou no instituto, também porque a gente conhece todo mundo, né? Aí a gente sabe como é que é. Eu já consagrei antes e não tive apoio nenhum. Foi muito tenso, mas hoje, anos depois, entendo que não é culpa da medicina. E hoje entendo a importância de procurar um local confiável e não consagrar sozinho em casa, ainda mais quando não se tem experiência. Isso é extremamente importante. Primeira coisa, ter consciência que não pode consagrar em casa. Primeiro que isso é crime, né? Hoje, a ayahuasca, ela é um psicoativo, ela age no sistema nervoso central. Então, ela é regulamentada pelo CONAD. O CONAD é o Conselho Nacional de Drogas. Ah, Lua, você falou que não é droga, por que ela é regulamentada pelo CONAD? Mas é justamente por ser um psicoativo e elas te levar ao estado alternativo de consciência. Então, por isso que eles regulamentam a ayahuasca. E o CONAD, ele permite com que você utilize a ayahuasca apenas em ritos, né? E como um sacramento. É uma bebida sacramentada, como eu expliquei ali no início da nossa live. Então, para você servir a ayahuasca, você tomar a ayahuasca, você tem que tomar num lugar que esteja regulamentado pelo CONAD, que tenha CNPJ, que tem todos os critérios, né, que os órgãos públicos determinam. E hoje o Instituto Deus da Lua, ele possui essa regulamentação. Então, tudo que é feito fora disso é crime e é proibido. Então, se você consagra sozinho em casa, corre o risco, né, se receber alguma denúncia, alguma coisa, de realmente você ser preso e responder por isso. E também porque você está comprando uma bebida que ela não pode ser vendida na internet. Hoje também é proibido a venda de ayahuasca na internet. Então é muito sério, é algo que exige muita responsabilidade, tanto de quem consagra quanto de quem serve a ayahuasca. Então a gente precisa ter muita consciência da seriedade e do compromisso que é viver as medicinas. Tá certo? Pessoal, não é só tomar a ayahuasca e achar que tá tudo bem. Não é assim que funciona, não é esse o processo. A gente muitas vezes a gente acha, né, que a ayahuasca é simplesmente, eu vou lá, tenho miração, tenho muita coisa, e esquece do que é de verdade viver a medicina, né? E é por isso que eu faço as lives aqui sempre, justamente para trazer essa consciência de tudo que se é viver a medicina. O Zé Roberto, ele falou o seguinte: poderia explicar o que é uma dose de alinhamento e quando ela é recomendada? Então, eu vou falar sobre o que é dose de alinhamento dentro do Instituto Deus da Lua, tá? Dentro daquilo que a gente coloca. O que seria dose de alinhamento? Dose de alinhamento são doses menores de ayahuasca, né? Doses bem reduzidas. E geralmente ela é servida para as pessoas que estão trabalhando. Eu, por exemplo, eu já trabalhei muito com dose apenas de alinhamento. Hoje eu gosto de trabalhar com dose normal. Então eu tomo a mesma dose do que todo mundo toma, porque eu acho mais fluido e eu consigo ter uma conexão melhor
com o campo energético. Ah, quer dizer que eu vou deitar, vou consagrar igual a todo mundo? Não, não quer dizer isso. Eu consigo, mesmo estando com doses mais altas, realmente conduzir o campo energético e conduzir vocês, estar, né, fazendo tudo que eu preciso fazer, mesmo tomando a dose normal. O que seria a dose de alinhamento para participante? Tem participantes que têm um pouco de trauma da medicina por algum desafio que viveu muito profundo na força. Tem participantes que eu quero mais só sentir energia, acessar o nível energético onde eu fico mais racional, só mais fluido os pensamentos. Tem participante que ele quer só mesmo estar ali na consagração, porque um outro ponto que é importante, dentro do Instituto Deus da Lua, todas as pessoas que estão no local, elas estão tomando o ayahuasca. A frequência principal que existe ali durante o processo é da ayahuasca. Então, não tem como você estar naquele local sem tomar. Então, se o participante ele não quer se aprofundar muito, eu dou uma dose mais baixa, que a gente chamaria de dose de alinhamento. Perfeito? E assim, quando ela é recomendada? Pois eu particularmente, eu não recomendo dose de alinhamento. Até mesmo porque, se você está vivendo o processo, se você está se permitindo, bora aí sem medo, bora aí só se entregar, sabe? Tem momentos em que a pessoa ela precisa ter algumas doses de alinhamento durante as consagrações, para depois ela criar coragem de tomar uma dose normal. Isso já aconteceu comigo até, no início do meu processo espiritual, assim, da minha trajetória com as medicinas. Eu passei por um processo extremamente desafiador com as medicinas. Na verdade, eu tive 2 processos muito desafiadores durante a minha vida. Uma peia que foi, assim, muito grande. Depois eu vou até explicar o que é peia. Foi uma peia muito grande, onde eu não queria saber de ayahuasca. Eu não queria tomar ayahuasca. Eu não queria nem chegar perto, assim. Mas é porque eu não tive condução, eu não tive orientação, eu não tive acompanhamento antes, durante e depois. Até mesmo por isso que dentro do Instituto hoje, isso pra mim é algo que é extremamente importante, justamente por processos que eu já passei. Então, eu fiquei com medo de consagrar, porque eu tinha medo de voltar para aquele local e estar sozinha de novo. Quando você confia no local, você confia em quem te conduz, você vai confiar que a dose ela vai ser a dose correta para aquilo que você precisa viver naquele momento. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou servir a ayahuasca, eu não sirvo uma dose padrão. Não existe dose padrão. Não existe Eu já vi algumas pessoas comentando, né? Ah, se a pessoa não quer entrar na força, chuta a porta. Então você dá uma quantidade exacerbada de ayahuasca porque ela vai cessar a força de qualquer jeito. Pra mim não existe isso. Existe a dose que você precisa naquele momento. Existe a dose que você precisa viver e os acessos que você precisa ter. Acessar a medicina, acessar a força, todo mundo vai acessar e todo mundo vai viver. Agora, a intensidade, a forma, ele depende da condução, depende do que você precisa, depende de vários pormenores. E eu sempre recomendo o seguinte: tome a ayahuasca e permita com que realmente o líder espiritual possa te conduzir na dose necessária. Tá certo? Ficou mais alguma dúvida, Zé? Se tivesse, ele fala, tá? O Ricardo perguntou: os benefícios da ayahuasca é permanente? Vai expandir minha consciência a curto prazo? O que eu recebo com ela? Então, Ricardo, os benefícios eles são permanentes, sim. Existe uma palavra que se fala muito no meio ayahuasqueiro, que é o seguinte: uma vez que você consagra a ayahuasca, que você ingere ela nunca mais sai do seu corpo. Sim, porque ela é uma energia, ela é uma bebida e ela é sagrada e ela é ela, então realmente ela tem essa potência, esse poder e essa capacidade de nunca mais sair do seu corpo. Mas também tem um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte: a ayahuasca, ela age no seu sistema nervoso central e ela vai permitir com que você faça conexões neurais ali dentro do seu processo.
Então, partes do seu cérebro ali que os neurônios estavam mais apagadinhos, que eles não estavam sendo muito usados, eles começam a conversar com outras partes. Então, eles fazem essas conexões ali neurais. A partir do momento que a gente fez essa conexão neural, que aí vai trazer essa ressignificação de muita coisa, esse entendimento, essa agilidade de raciocínio e tudo mais, essa conexão neural ela nunca mais é desfeita, porque ela tava, vamos dizer assim, né? Vou colocar nesses termos, como se fosse falsificada, e ela passa a existir novamente, ela ganha vida. Então, o benefício disso é permanente também. Então, essa conexão, ela nunca mais é desfeita. O que é aprendido na medicina, ele não é desaprendido. Ele permanece ali durante o processo. E essa expansão de consciência, ela vai trazer. Porque vamos entender primeiro o que é expansão de consciência. Vamos supor, eu acesso de forma consciente 10% do meu cérebro. Se eu passo a acessar 10,01, eu já expandi minha consciência. Entendeu? Expansão de consciência, expansão é muita coisa. Expansão emocional, expansão de entendimento, de conhecimento. Tudo, ele é muito relativo. Então, você vai receber e você vai expandir aquilo que é necessário para você. E sim, ela vai expandir sua consciência. E você perguntou também o que a curto prazo você recebe com ela, né? Eu vou te falar a curto prazo mesmo, no momento da consagração. Eu tenho certeza que você nunca se sentiu tão vivo quanto você se sente na força da ayahuasca. Primeiro, que é o seguinte, a ayahuasca ela te coloca no estado de presença. E é um estado de presença que a gente não vive no nosso dia a dia. A gente sempre está preocupado, com problema, com isso, com aquilo. E na medicina é um estado de presença que você é você. Você simplesmente existe, você simplesmente vibra, você simplesmente sente. E eu tenho certeza que esse estado de presença você nunca viveu na sua vida. Essa alegria, essa euforia, essa conexão, essa expansão que você sente, essa totalidade do seu ser, você só acessa com as medicinas sagradas. Então, no curtíssimo prazo, essa é a primeira questão que você traz. Além de toda a ressignificação, de toda a mudança de percepção, de olhar, de visão da sua vida, que você traz ali ao longo dos dias. Mas no primeiro momento, essa é a maior expansão que você pode ter e o maior benefício que você tem no curto prazo. Tá certo? Pessoal, vai mandando mais perguntas aqui. A gente tem mais 10 minutinhos e a gente pode ir conversando. Eu tenho aqui mais eu tenho mais 4 perguntas, mas aí vamos ver aqui, vamos conversando. Se vocês colocaram, eu coloco a de vocês na frente. A pergunta é o seguinte, Lua, a ayahuasca pode viciar? Porque tem gente que consagra, e por que tem gente que consagra com tanta frequência? Primeiro ponto que é extremamente importante. A ayahuasca, ela não vicia, ela não causa resistência. Deixa eu ver uma outra coisa também que eles falam. E ela não causa overdose. Isso, são 3 pontos que é importante. Ela não vicia, ela não causa resistência e ela não causa overdose. Por quê? Primeiro, para você ter uma dose com a ayahuasca, vamos supor, você tem que tomar uma quantidade que o seu organismo não consegue nem suportar tomar. Primeiro que ela é uma bebida que o sabor não é dos melhores. Amo a medicina. Linda, sagrada, me leva para conexões e expansões maravilhosas. Mas se eu falar que o sabor é gostoso, eu estarei mentindo. Ela me leva para muito lugar, mas gostosa ela não é. Apesar de que a medicina que a gente faz, ela é um sabor mais agradável do que em muitos locais, mas enfim. Então você não consegue tomar a quantidade, seria para cima de 5 litros de ayahuasca, então isso já não teria como você fazer. Então por isso que ela não causa overdose. Ela não vicia, primeiro porque ela não é uma droga, ela é uma medicina. E... ele falou, a Alana postou. Eu quero saber até que a Alana, saudade da Alana, quero ver ela também. Ela não vicia, porque a medicina, ela te leva para uma conexão interna com você mesmo. Ela te leva à expansão do seu ser, então ela não tem essa capacidade viciante em você. E depois que ela te leva para processos internos,
né? E processos extremamente desafiadores, né? Quem tá viciado em olhar para o campo emocional, ressignificar, olhar para questões, isso é impossível. Se você conhece uma pessoa que falou que tomou ayahuasca e se viciou, pode fazer um estudo nessa ayahuasca que pode conter algumas coisas ali que não é apenas chacrona de jagube. Isso pode acontecer também. Eu tenho consciência que a ayahuasca que é servida no instituto só contém jagube e chacrona. Agora, eu vou fazer um comentário só. Que é o seguinte. Pensa bem. Por exemplo, pra gente fazer ayahuasca, pra gente fazer 30 litros de ayahuasca, nós gastamos 180 horas. Eu e a Esther. A gente bate jagube, colhe chacrona, lava a chacrona, fica na panela. Aí cada cozimento é 5, 6, 7 cozimentos com material, blá, blá, blá. Esse tanto de coisa que a gente faz. Esse é o processo ali da medicina. A gente gasta 180 horas. 180 horas desafiadoras, né? Muito bonito, viveria o processo todas as vezes, mas desafiadoras. Vocês acham de verdade que eu vou vender 1 litro de ayahuasca por R$100 depois de ficar 180 horas na fogueira, batendo jagube, colhendo chacrona, lavando chacrona? Vou vender 1 litro de ayahuasca por R$100? Gente, não tem dinheiro que pague tudo que eu vivi ali com a medicina. Então, se você tem na internet pessoas vendendo ayahuasca por R$100 o litro, R$200 o litro, não sei o que, desconfia, porque realmente não faz sentido. E aí, para extrair a medicina, as propriedades de maneira mais rápida, muitos locais colocam muita coisa. Coloca cafeína, coloca LSD, coloca cogumelo, porque são extrações mais fáceis. Vai trazer psicodélico, vai trazer miração, vai trazer um monte de coisa e tá tudo certo. Então, desconfie mesmo de pessoas que vendem ayahuasca, porque tá faltando alguma coisinha ali para realmente ter essa profundidade ali da medicina, tá certo? Eu tô vendo aqui que a Alana, ela postou, né? Ela postou uma pergunta, eu vou responder, porque a Alana é o mascotinho do instituto, ela tem prioridade aqui. E a Vivi também falou que a Alana falou que ela gostou do sabor da medicina que eu e a Esther fizemos. Realmente é bem gostosinho, assim. Não é, nossa, aquela bebida que você fala assim, gente, vou tomar 5 litros. Mas ela é muito mais gostosa que outros lugares, que outras bebidas, né? Que se servem. A Alana que perguntou, né? A ayahuasca continua agindo no cérebro mesmo que não tenhamos miração? O DMT agente em qual área do cérebro? Então vamos lá, vou responder por partes. A gente tem um conceito muito forte de que pra gente estar na força, a gente precisa ter miração. A gente precisa estar vendo mandala, cores, muitas coisas assim. Deixa eu trazer algumas explicações sobre o processo de miração. O que é a miração? O que são as mandalas e as cores? Essa elevação do DMT, né, que contém ali na chacrona, ela traz esse processo de miração, de percepção. Tem outras ervas também de poder que elas são da mesma família da chacrona que também traz isso. Por exemplo, a xaniponga, enfim, algumas outras ervas também que trazem esse processo e cada uma traz um tipo de miração diferente, tá? E aí vai depender da quantidade de chacrona que existe dentro daquele processo da medicina para a miração que você vai ter. Por exemplo, hoje no instituto nós temos 2 tipos de ayahuasca, que é uma que eu coloco 50% de jagube, 50% de chacrona, e uma outra que eu coloco 3 partes de jagube para uma de chacrona. Por que essa diferença? Porque tem processos que eles precisam ser mais viratórios. Tem processos que eles precisam ser mais profundo interno. O jagube, ele não sei se vocês já viram o jagube. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. O jagube não tá aqui, não. Mas a Esther vai pegar ali pra vocês verem. O jagube, ele é um cipó. Então ele traz sustentação, ele traz força e ele traz principalmente conexões com processos do passado, com processos emocionais internos de cura do seu passado.
Então, quando você tem mais Jagube, ele vai te levar para um processo interno mais profundo e de uma firmeza energética e espiritual ainda também mais profunda. Muitas das vezes, quando a gente está num processo de muita miração, de muita mandala, aqui ela pegou. Ai, gente, acho tão lindo. Olha, o desenho que se faz aqui do Jagube eu acho muito perfeito. Esse aqui é o mais fininho que a gente separou para deixar aqui, mas ele, nossa, ele tem processos gigantes, assim, enormes mesmo. Mas ele é um cipó, né? E ele traz essa firmeza, essa sustentação. Por isso que ele é uma energia masculina. E a rainha, né, a chakrona, ela é uma energia feminina, porque ela é leve, ela é delicada. E ela leva a um processo miratório, expansivo, muito mais para o futuro, né? Muito mais para essas conexões futuras mesmo, muito mais miratórias. Muitas das vezes, quando a gente fica perdido ali, a gente tem muita miração durante o processo, a gente fica preso ali nas mirações, né? Nas visões ali, e a gente esquece de olhar para as questões que são necessárias. Então, as mirações elas têm que ser de forma adequada, na dose correta, para que você consiga acessar o que é necessário e você consiga também ter esse processo expansivo durante a medicina. Tá certo? Respondi? Ficou alguma dúvida sobre isso que eu falei? Pode ir mandando aqui, tá? O DMT age em qual área do nosso cérebro? Ele age principalmente na nossa glândula pineal e dessa conexão interna, né, com o divino. Então, ele é nos 2 chakras, né, que tá trazendo essa conexão e essa expansão. A Vivi falou que foi perfeita a explicação, que bom que deu para entender. Então, ele vai trazer essa expansão, essa abertura do terceiro olho, essa abertura do campo de percepção, essa abertura do campo de visão, para que você consiga trazer toda essa expansão de consciência e essa percepção de si mesmo, do divino e do sagrado. A Esté falou que é verdade, a nossa ayahuasca é bem melhor, mais doce. Porém, boa, aí já é outra coisa, é verdade. Boa mesmo já é outra coisa, né? Eu vou fazer aqui, a gente já tá acabando, mas eu vou responder aqui mais 2 perguntas. Vou responder mais 2. Uma é importante aqui. O Zé também fez uma pergunta que é interessante. Mas essa ayahuasca com menos miração, ela é usada só em ocasiões especiais? Não, Zé, eu utilizo geralmente nas consagrações a com menos miração. Essa com mais Jagube. Por quê? Ela é uma ayahuasca que traz mais firmeza. E ela também, eu não quero entrar muito em termos técnicos aqui pra gente colocar aqui durante o processo, mas ela, para pessoas, né, que tomam medicamento, ela no sistema nervoso central, ela encharca mais a sinapse neural. Acho que dá pra falar de uma forma mais tranquila, que não fique mais muito complicado. Ela encharca menos a sinapse neural, então pode ter menos conflito ali com o medicamento. Geralmente, essa com mais chakrona é utilizado principalmente para pessoas que tomam medicamentos, porque ela fica uma ayahuasca onde a retenção dela é mais tranquila, a retenção das substâncias, ela acontece de uma forma mais tranquila. Então aí tá mais leveza e mais tranquilidade de trabalhar com ela. Deu para responder? Ficou alguma dúvida sobre isso? Aí vocês vão me falando aqui. Mas geralmente a gente utiliza mais essa de 3 partes de Jagube para uma de chakrona. Não quer dizer que você não tem miração, que você não tem percepção, não tem nada. Você continua tendo. Só que não é uma coisa tão explosiva, sabe? Não é uma coisa tão... Porque muitas vezes muita luz, muita cor, muita percepção causa enjoo, causa incômodo, causa fotossensibilidade. Então, e te tira da concentração do processo mesmo. Então, a gente precisa ter consciência, sabe? Quando utilizar cada uma. Tá certo? Tem uma outra aqui que eu quero falar, que eu acho que é importante. Aí você tá falando
uma coisa que é interessante. Eu quase nunca tenho miração, mas quando tenho, eu passo mal. Passo muito mal. É muito comum, porque a miração são luzes que a gente não tem costume de ter contato. São cores também, que a gente... O vermelho é mais intenso, o azul é mais intenso. Eu vou trazer uma curiosidade aqui também. O tipo de rainha, ou seja, o tipo de chacrona, também traz o tipo de miração. Tem chacrona que traz miração com algumas cores, tem chacrona com outras cores, em tons pastéis, em tons intensos. Então, cada tipo de chacrona traz um tipo de miração, tá? Isso também é importante ser falado, que isso é uma curiosidade legal, que depois eu posso fazer uma live sobre isso. É só pra dar uma instigada em vocês, pra depois a gente falar isso em um outro momento. Mas eu vou trazer uma pergunta aqui que eu acho importante você falar. Eu tenho medo, do rapé. Me explica sobre ele. Tem muita gente que tem medo do rapé. O rapé também é uma medicina indígena. Ela é feita de tabaco moído com cinzas de casca de árvore. Então, ela é um pozinho que ela é soprado no seu nariz. Ele já começa a te dar leveza, te dar uma percepção, de expandir ali a sua consciência. E é uma medicina que vem muito dentro da energia masculina. Então, por mais que ela traga essa expansão de percepção, de consciência, ele é muito de aterramento também, no sentido de firmeza. Então, é muito comum algumas pessoas também ter muito enjoo, passar muito mal. Existem, algumas consagrações de rapé também. Mas não tem por que ter medo do rapé. Ele vai fazer a limpeza necessária, caso seja necessário. Dentro do Instituto, a gente respeita muito o limite físico das pessoas para tomar o rapé. Então, não tem necessidade de eu colocar meio quilo de rapé na mão e fazer um sopro do pajé, que sopra assoviando e que forte, que arranca o topo da cabeça. Gente, a pessoa nunca tomou rapé na vida, como é que você já começa a iniciar no processo dessa forma? O importante é ela sentir a medicina. Ela nunca passou por isso. Qualquer estímulo que ela tiver já vai ser muito, entendeu? Então, no Instituto, os nossos processos, eles acontecem principalmente com respeito à pessoa que está recebendo a medicina, à pessoa que está vivendo o processo com a gente. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que o Ricardo perguntou. É verdade que cada um tem experiência de expurgar, né? Tem revisão no corpo, como choro, risos e tudo, reações. Tem reações no corpo. Cada um tem seu processo de limpeza. Existem vários processos de limpeza, como vômito, diarreia, bocejo, choro, enfim, tem vários tipos de reação. São emoções, energias que estão ali guardadas e que é colocado para fora ali naquele momento. Não tem como falar qualquer. Uma que acontece muito também é a catarse. Quando você fica tremendo e tudo mais, mas são processos de limpeza e de purificação mesmo. E é muito bonito e é muito gostoso, inclusive, na hora que você tá vivendo, assim, porque eu falo que o vômito que você tem na medicina é o vômito mais gostoso que você vai ver na sua vida. Porque é uma limpeza, é uma liberação, é um alívio que você sente, que você consegue até apalpar aquela emoção que você tá colocando pra fora. Você realmente limpa e tira tudo do seu corpo e é maravilhoso. Vou fazer um último comentário aqui, que é o da Vivi, que ela falou o seguinte: sou apaixonada pela medicina do rapé. Graças a Deusa por ela. Vivi, é lindo também, eu amo, traz muita conexão, me traz muita firmeza espiritual, firmeza energética também, pra mim é maravilhoso. E é isso, pessoal, nosso ciclo de perguntas de hoje é isso, sobre a ayahuasca. A gente esclareceu muitas dúvidas que vocês têm. Isso é a comunidade ser, que é realmente viver a espiritualidade, falar sobre ela, conversar, trocar, viver experiências. Quero que vocês falem. Tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Eu não sei se dá pra colocar aqui, acho que não, né? Na bio? Tá. Manda mensagem no direct do Instagram, do direct do nosso Instagram. Lá nós vamos mandar o link do grupo do WhatsApp. Inclusive, pessoal, eu fiz um e-book hoje tão gostoso
aqui tão bonito assim também, que é trazendo um passo a passo sobre manifestar, sobre o que é manifestar, sobre o que é estar no momento presente. Um e-book muito fluido e prático. Porque não sei se vocês já perceberam, eu sou muito prática, eu gosto das coisas práticas na vida, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. E a gente está colocando vários conteúdos exclusivos lá no grupo do WhatsApp. Então, entra nesse grupo, vamos conversar, vamos trocar. Gratuito. É um grupo gratuito, né? Como a Esther falou, é um momento realmente pra gente viver, pra gente trocar, pra gente conversar, a gente poder ter esse momento, né? Por enquanto, as nossas conexões da comunidade estão sendo aqui pelo Instagram. Mas depois nós vamos começar a fazer elas pelo Meet, pra gente poder conversar mesmo, vocês poderem falar, a gente poder trocar, e a gente poder ter esse crescimento juntos do nosso processo. Tá certo? Então, muito obrigada por estarem presentes na comunidade C, por estarem presentes no Instituto, por quererem consagrar, por confiar em mim, o ser tão precioso que é você, né? E a gente poder compartilhar e ritualizar a vida, né? Ritualizar o ser, que é isso que é a comunidade C. Ritualizar a espiritualidade ritualizada, tá certo? Ah, eu não falei tudo, né? É sabedoria espiritual ritualizada, que é realmente ritualizar todo esse processo da vida, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais.